Hoje o nosso Tá Com Tudo tem um assunto que vai roubar a cena. Eu já vou até dar um spoilerzinho pra vocês. A gente sempre acompanha a luta de diversas pessoas, inclusive de várias celebridades, que buscam o emagrecimento a todo custo. As pessoas dizem que tentam as dietas malucas, que se submetem às vezes a cirurgias. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que vem roubando a cena no mundo inteiro. Será que é possível realmente a gente emagrecer tomando apenas um único comprimido? A gente vai conversar com um grande especialista que já está aqui nesse palco que diz que sim, é possível. Doutor Luiz Henrique, ele que é mestre em endoscopia gástrica, né? Doutor, correto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Daqui obrigado a pouco, pelo convite. A gente que agradece esse assunto que foi tão esperado aí. A gente já está tentando algumas semanas trazer o doutor aqui hoje. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, mas sim, é um tal de balão gástrico deglutível, é isso, doutor? Exatamente. É possível, doutor, emagrecer tomando um único comprimido? Sim. A gente vai mostrar que sim, que é extremamente possível. E com resultados muito bons. Eu acho que quando a gente fala de obesidade, de tabagismo, no fim o que a gente quer viver mais, a gente quer viver melhor. Né? E a obesidade tem muita relação com isso. É verdade, doutor. Agora, antes da gente falar do balão, doutor, claro. Um assunto que tem chamado muito a atenção, na verdade tem preocupado, principalmente nós que somos pais, é que antes essa busca do emagrecimento, essa loucura pela perda de peso, a gente deixava mais conforme ia passando o tempo, né? E agora me parece que crianças, até mesmo crianças, adolescentes, têm tido esse desespero em busca desse corpo perfeito. O que a gente vê, Fernanda, é realmente um aumento da incidência da obesidade. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece a nível mundial. E acho que nós pais, também percebemos o quanto é importante cuidar disso. Lógico que a gente não pode colocar na cabeça dos nossos filhos que isso tem que acontecer de maneira desesperada. Né? Eu falo, a obesidade é uma doença crônica, ela deve ser tratada cronicamente. Então, a gente sabe o risco que tem essas dietas, né, perigosas, de você, é o que você falou, sair comer uma batata por dia só, e né, a que risco você está se expondo. Então, a gente tem que colocar isso, trabalhar com um nutricionista, com um psicólogo, com um médico, com um educador físico. Eu acho que é super importante a gente ter essa consciência desde cedo que isso precisa ser tratado adequadamente, mas lógico, sem exagero. É verdade, isso é algo que mostra o desespero quando o assunto é emagrecimento. Principalmente as jovens e os adolescentes acabam fazendo qualquer coisa em busca desse corpo tão perfeito. Doutor, antes da gente falar da técnica, existe esse corpo perfeito tão desejado, principalmente entre as mulheres? Fernanda, é tão difícil a gente falar de um corpo ideal, né? Sendo que nós moramos num país gigantesco, na verdade, em que existem tantas raças, pessoas de diferentes cores, credos, e assim, nós somos diferentes, então não dá pra falar que existe um corpo ideal. É o que a gente tem uma classificação de saúde adequada, que você vai ter que estar dentro de um peso ótimo, né? Mas assim, sem esses excessos demais, né? Não dá pra ser corpo de modelo, porque aquela pessoa que é modelo, ela é modelo por um tempo determinada, é uma profissão, mas que vai durar poucos anos. E biotipo, né, exato, doutor? Né? Cada um então, tem o seu. Aquele que é um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais magro, né? E cada um tem a sua beleza. Mas para aquelas pessoas que não só querem por beleza, mas também por saúde, olha, a gente vai conversar de um assunto muito sério agora. Doutor Luiz Henrique, na verdade, está até com uma dificuldade de agenda muito grande, não estava conseguindo vir conversar conosco, porque a procura, a gente já tinha ouvido falar do balão gástrico, né, doutor? Perfeito. Que já é uma técnica que não é nova. Já tem, no Brasil, né, a gente já tem o balão gástrico há cerca de 30 anos. Poxa vida. Né, alguns modelos diferentes, mas que agora, esse ano, a gente teve um grande boom, uma super novidade que a gente vai conversar com vocês. Então vamos entender agora o que é o balão gástrico, doutor. Fernanda, vamos lá. Né, o balão gástrico, na verdade, é um device, um dispositivo que foi descoberto, inventado mais ou menos há cerca de 30 anos, quando observaram que alguns pacientes psiquiátricos perdiam peso quando ingeriam grandes quantidades de pelo de cabelos. Verdade, né? Então, doutor. começaram a ver que esse estômago cheio de algum conteúdo fazia com que esses pacientes perdessem peso. Então foram se desenvolvendo várias técnicas. O primeiro balão parecia uma lata de Coca-Cola. Eu vi que era um monstro, era horrível, tinha N efeitos colaterais. E ele foi sendo aprimorado, e aí desde 2009 vem se buscando uma alternativa menos invasiva, que não dependa de cirurgia, que já é o caso do balão intragástrico, mas que não dependa de uma endoscopia, né? Não dependa de uma anestesia para ser ingerido. Então, mas nem anestesia, nem doutor? Anestesia, Fernanda. A ideia é que a gente coloque esse dispositivo no consultório, numa visita, você pode ir sozinho, não precisa do acompanhante, né? E ele consiste nessa cápsula pequenininha que a gente coloca na mão. O balão tá aqui dentro. Pedi para mostrar a mão do doutor aqui, Didi. Gente, que coisa doida é essa? Então, esse é o balão. Aqui um balãozinho, é uma cápsula um pouquinho maior que uma cápsula de ômega 3. Certo. Né, que a gente consome todo dia para cuidar da nossa saúde. E esse balão é uma cápsula vegetariana, vegana, então até para aquele paciente que fala, não gosto de carne, tudo bem, ele é super saudável. Certo. Né, você vai ingeri-lo no consultório. E quando ele chega no estômago, ele vai se abrir. E aqui ele desdobra e vai se transformar, então, neste dispositivo. Doutor, peraí, você tá me dizendo que esse comprimido que você mostrou aí na tua mão agora, que como você disse é um pouquinho maior que um comprimido de ômega 3, ele vai ficar desse tamanho? Vai ficar vai virar essa bolinha aqui dentro e vai preencher então o espaço no estômago, fazendo com que a gente efetivamente coma menos, coma melhor e perca 15% do peso depois de 4 meses. Meu Deus, posso pegar, doutor? Claro, Fernanda. Parece um silicone, né? Parece bem, lembra bem um silicone. Mas ele, na verdade, ele vai entrar, depois que ele passou por esse processo aí que você vai engolir ele no consultório do doutor,
ele vai ficar desse tamanho. Isso, exato. Então, o processo ele funciona da seguinte maneira, né? O paciente ingere a cápsula, a gente vai auxiliando nesse processo, mas é um processo natural, ninguém força com que você engula, tá? E esse catéterzinho que fica aqui é um catéterzinho por onde ele vai ser preenchido, então, conforme a gente sabe que o balão chegou no estômago, a gente faz uma radiografia do abdômen, isso é feito na própria clínica. Encheu esse balão, 15 minutinhos, esse balão tá completamente cheio dentro do estômago, isso aqui tá fora, e você pode ir pra sua casa cuidar da sua saúde de uma maneira muito mais Doutor, então legal. o meu balão tá ali preso, engolir esse balão, vai ficar esse fiozinho aí, Esse fiozinho fica que é pra o que fora você vai preencher. por cerca de 10 minutos, E exatamente. aí essa bolota inteira fica no estômago. Exatamente. Ele fica quanto tempo lá dentro, Ele vai ficar 16 semanas aproximadamente dentro do estômago, né? 4 meses, que é tempo suficiente para que a gente tenha, então, uma implementação de mudança de hábitos. Certo. Né? Durante todo esse tempo, você já vem de uma preparação prévia, com acompanhamento comigo, com a nutricionista, com a psicóloga. Né? Na verdade, não é só o balão, né, Fernanda? Acho que é Precisa todo um trabalhar processo, a cabeça, né? É um programa de tratamento que a gente vai te acompanhar por pelo menos 6 meses. Então, mesmo depois de o balão ter ido embora né, do teu corpo, ele vai ser eliminado naturalmente. Também não precisa de endoscopia para retirar. Eu ia te perguntar, como é que eu tiro esse trem lá de dentro, doutor? Porque colocou, já mostrou, né? Como é que ele sai Pessoal, agora? às vezes fica meio traumatizado, né? Isso aí vai sair como, né? Então, 16 semanas, 4 meses, esse balão ele abre sozinho e com a pressão do estômago ele esvazia e vai ser eliminado naturalmente nas fezes. Aí ele volta para esse tamanho que estava dentro da cápsula, a gente muitas vezes nem percebe que ele foi embora. Entendi. Então ele vai, tipo, se romper daqui. Isso, 4 vai meses. murchando, né? Vai absorvendo esse líquido. Que líquido é esse? É um líquido é sorinho? uma água destilada com uma solução de um pH controlado para poder ter Não esse dá tempo uma de terminar. irritabilidade. Não tem perigo nenhum de vazar. Ô, doutor, e me diz uma coisa. A pessoa foi lá no seu consultório, colocou o comprimido e tal. Como é que é o pós disso? Existe um período inicial de adaptação que demora aí 1 ou 2 dias, eventualmente. A gente coloca no máximo 3 dias de um desconforto, porque você sentir o balão, você vai ter um peso. Você vai ter aquela sensação de estômago cheio? Estômago cheio, tem gente que fala de um pouquinho de dor, um pouquinho de náusea. Tá. Você vai ser medicado para que isso, né, para que esses sintomas sejam mais leves, para que a sua adaptação seja mais natural possível. Inclusive tem muita gente que acaba nem optando para contar em casa, olha, coloquei o balão. Nem isso conta. muitas vezes passa praticamente desapercebido. Será que tem alguém na tua casa, né? minha amiga, meu amigo, que tá com o balão, você nem tá sabendo? E muitas vezes as pessoas não têm sintomas. Cerca de 30 a 40% das pessoas não sentem nada quando colocam o balão. Tá, e depois ele vai ser eliminado pelas fezes, é isso, doutor? Exato. Com o passar dessas 16 semanas. Exatamente, Fernanda. Doutor, existe alguma contraindicação? Sim, existe, né? Isso é super importante a gente colocar aqui. Infelizmente ele não é para todo mundo. Né? Pacientes que já tiveram cirurgias prévias no estômago, então paciente que já fez uma bariátrica, paciente que já fez uma cirurgia de refluxo, pacientes grávidas, pacientes que têm câncer, não podem utilizar o balão. Que na verdade é uma contraindicação, acho que quase que generalizada. Na verdade né? seria para todos os balões, né? Olha, tem perguntinha aqui pro doutor, vou pedir para colocar na tela, por favor. A gente aproveita a presença desse grande especialista que está aqui hoje com a gente, que é da Bruna Serri. Oi, boa tarde. Gostaria de saber se esse balão tem o mesmo efeito de uma cirurgia bypass, é isso, doutor? Isso. Bruna, não. Né? Não? O bypass é um procedimento mais invasivo, de caráter definitivo, diferente do balão, que tem um caráter temporário, então a perda de peso é diferente dos dois. Enquanto a gente fala em cerca de 40% de perda de peso com o bypass, com esse balão a gente está falando de uma perda média de 15% depois desse período. Mas olha que interessante, né? Mesmo o balão ficando só 16 semanas, 4 meses no estômago, a gente tem que, depois de um ano, se você segue direitinho esse programa, você consegue manter teu peso em 95% das vezes. Ou seja, você tem uma mudança efetiva de vida, né? Qualidade de vida. Agora, doutor, vamos supor que quem colocou, enfim, teve algum problema, não conseguiu seguir esse percentual que você está falando, acabou engordando novamente. Ele pode colocar o balão mais uma vez, não? Sim. Existem opções, inclusive, de tratamento com balões sequenciais e a gente consegue otimizar, então, essa perda. A gente sai de 15%, vai para 23%, 24% de perda. Então, aquele paciente, por exemplo, que tem um IMC um pouquinho maior, que está um pouco mais acima do peso, né, ele vem para um programa de mudança. Então, o que a gente faz? A gente põe esse primeiro balão, depois de 4 meses, espera esse pouquinho, coloca um segundo balão e dá um pouco mais de perda para ele, 10% de perda adicional. Puxa vida. Olha, mais perguntinha chegando aqui pro doutor. O doutor que está no nosso palco respondendo você aí, nosso amigo ao vivo, a Valdirene. Boa tarde, Fer. Boa tarde, meu amor. Eu gostaria de saber qual o preparo para a colocação do balão gástrico e para quais pessoas, ou existe um peso, a partir de qual peso? Essa é a dúvida aí, então, da Valdirene, doutor. Valdirene, uma pergunta super interessante. Obrigado pela tua pergunta, pela participação. Uma pergunta que a gente escuta todo dia, né? O balão intragástrico ele pode ser utilizado para qualquer pessoa que tenha obesidade, a partir da classe 1, né? Então, índice de massa corpórea a partir de 30. Tá. Isso é fácil de fazer, divide o peso pela altura e divide novamente pela altura, então pelo quadrado da altura. Deu mais de 30, você é candidato à colocação do balão. E o preparo é super simples. Habitualmente a gente faz 1 dia ou 2 dias de uma dieta líquida para que seu estômago esteja mais condicionado à preparação, lógico, além do preparo nutricional e psicológico, que já se inicia antes da colocação do balão em si. Olha só, vamos colocar mais uma perguntinha pro doutor agora. Daqui a pouquinho a gente volta a falar desse assunto, que é da Selma. Boa tarde. Por favor, pergunte, em caso de refluxo, tem problema? Acho que a Selma sofre aí de refluxo. Poderia colocar o balão, doutor? Selma, o balão nos dias iniciais pode ter um pouquinho de piora do teu refluxo, mas é mais do que sabido que o refluxo tem uma relação direta com o peso. Então, perdendo peso, o teu refluxo melhora e melhora muito. Então, um aumento de peso pode causar o refluxo. Tá? Se tiver uma hernia de hiato muito grande, já foi detectado previamente, obviamente a gente não vai colocar por segurança. Tá? Mas a grande maioria dos pacientes é candidato, sim, mesmo com refluxo pequeno. Aqui a pergunta é da Renata, doutor. Gostaria de saber a partir de qual idade os adolescentes podem
podem utilizar o balão gástrico? Fer, respondendo essa pergunta da Renata, obrigado, Renata, pela pergunta. A partir de 14 anos, habitualmente sim, né? Na menina, a partir do momento que houve a menarca, a menstruação, e no menino, a partir de que já iniciou a puberdade, é possível sim. Lógico, desde que com o apoio do pediatra, do endocrinologista. Doutor, eu acho que é muito mais seguro, de repente, você submeter um adolescente a um procedimento como esse do que deixar que ele se torne, às vezes, um adulto bem mais gordinho, né? A gente tá investindo muito mais cedo na saúde. É verdade. Vou colocar mais uma perguntinha pro doutor, então, respondido aí pra Renata, que é da Márcia Astolfo, né? Astolfo, olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, meu amor. Gostaria de saber se as pessoas que têm hérnia de hiato podem colocar o balão. Quero saber qual o valor e se o plano de saúde cobre, doutor. Márcia, hérnias de hiato de até 2 centímetros, sim, você pode colocar o balão, tá? Maiores que 2 centímetros é uma contraindicação. Em relação à cobertura de plano de saúde e valor, os planos, infelizmente, ainda não cobrem esses tratamentos de nenhum tipo de balão. E os valores são muito individualizados porque o tratamento ele não é genérico, né? Então ele é muito de cada um, mas a gente está super à disposição para conversar sobre isso na clínica.